É, vamos que vamos pra cima. Vamos que vamos, Thiagão? Vambora? Vambora, vamos pra cima. É isso aí, pessoal. Seja bem-vindo a mais um episódio do ImigraCast, o podcast que já é um sucesso. Diretamente aqui de Lyon, na França. E hoje vou trazer um convidado especial aqui para a gente conversar, trocar uma ideia de uma forma bem tranquila, uma resenha entre amigos aqui com um conteúdo sensacional, ok? Vou apresentar já o convidado, já vou passar a palavra para ele, mas antes de mais eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, ok? Que é a Infinity Dreams, a nossa agência de viagens que patrocina esse episódio e não só. E já quero deixar aqui para vocês a promoção aqui que eles estão fazendo. Que interessante, olha só. Que top. Aqui para Orlando. O Thiago já conhece bastante Orlando aqui. Os convidados que estão aqui com a gente também, a equipe. Então quero agradecer a Infinity Dreams e vou deixar no link aqui a direção da empresa, aqui o endereço certinho do Instagram, tudo que é necessário para você conhecer, principalmente você que está pensando em sair do Brasil e vir para a Europa, hein? Faz aí uma cotação com a Infinity Dreams, ok? Uma empresa aí de qualidade, confiável, vai nela, pesquisa certinho, fale com o Jean, ok? O Jean aí, nosso parceiro, e você pede aí uma cotação especial para você fazer a sua viagem, não só para a Europa, para o Brasil. A gente está vendo aqui o Festival de Bloqueios, tem para vários lugares. Vamos ver para onde que está vendo aqui, por exemplo, a Maceió. Conhece Maceió, Thiago? Não, Maceió não conheço. Olha que top aí, ó. Vamos ver se a gente faz Só aí, ouro. aproveitar o Festival de Bloqueios junto com a Infinity Dreams, ok? Vamos para cima, cupom Caio Brasil, você vai pegar um desconto especial para você. Sai na frente, vai direto com a Infinity Dreams, ok? Também quero deixar aí um toque especial sobre os códigos da logística também para você. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje aqui com o nosso convidado, ok? Então, o código da logística, a nossa... Tá aqui colocando aqui, olha só que interessante, direto. Vai dar bom, vai dar bom. Tomara que não apareça nenhum vídeo aí para chocar a gente aí. Isso é todos os arquivos que a gente tem no nosso celular. Vai para cima, vai para baixo. Espera aí, cadê? Volta lá, pessoal. Tá a equipe aqui. Gente, aqui a gente tá ao vivo, ok? A gente tá ao vivo. Ah, ok. Não tá aparecendo aqui. Mas tá aparecendo aqui. Então tá aparecendo aqui, não? Ah, beleza. Então pronto. A gente tá no festival aí de bloqueios com a Infinity Dreams e também com os códigos da logística, ok? Os códigos da logística tá aí, o Henrique Andrade também, o meu sócio, e a gente desenvolveu os códigos da logística e você vai entender muito mais o que é isso nesse episódio, que a gente está aqui com uma pessoa especial e que entende da logística aqui na Europa e vai passar para você alguns códigos, né? Tá na moda falar de códigos, né? Mas ele vai passar alguns códigos para você aí, para você que pretende, que interessa pelo ramo aí da logística aqui, o meio dos transportes, enfim. Sem delongas, eu quero aqui apresentar e passar a palavra para o meu amigo Thiago Araújo. Você sabe? É isso mesmo, Thiagão. Thiagão, seja bem-vindo. Muito obrigado. E aqui não a plateia, mas a equipe tá do lado. Ajuda nos aplausos aí, pessoal, ó. Aí. Valeu. No último episódio aí o pessoal pensou que o aplauso era aquele aplauso de aplauso fake. Não, aqui a equipe é forte, pessoal. Thiagão, seja bem-vindo. Muito boa tarde. Agradeço aí o convite. Já deve ser o que? A quarta vez que a gente se encontra aqui em Lyon. Aqui em Lyon deve ser quarta Mas a gente já se conhece há pelo menos 13 anos. 13 anos. Eu diria que é mais. Mais. Ainda bem que a gente não tem... Porque se erra o número de aniversário de casamento ou o tempo, aí a gente já arruma pra cabeça, né? No caso da amizade tá bacana, mas eu diria que é mais. Mais de 13. Mas por aí, exato. Enfim, eu acho que é isso. Exatamente. Já tem mais de uma década, né, Thiagão? Mais de uma década tem. Quantos anos tem o seu filho? O Nicolas tem 12. Então tem muito mais. Tem muito mais? Tem muito mais. Eu te conheço de outros carnavais, tá bom? Tem muito mais. Pessoal, o Thiagão aqui é motorista de caminhão, ele é empresário, ok? Mas eu não vou falar muito, vou deixar ele falar um pouco mais ali, dar uma breve apresentação
dele, ok? E aí a gente vai entrar aqui no assunto essencial que eu quero trazer para vocês, principalmente para você. Afinal de contas, deixando uma pergunta: é possível você, um imigrante, você conseguir fazer a diferença? Aquela história do imigrante que tem que chegar aqui, sair do Brasil, ele não consegue prosperar, é muito difícil. Será que tem isso? Por que que umas pessoas conseguem e outras não? Nós vamos desvendar algumas ideias, alguns, como eu poderia dizer, me fugiu a palavra aqui agora, desmistificar algumas coisas que a gente fala sobre imigrante. Muitas pessoas pensam, Tiagão, que o imigrante ele tem que chegar aqui e fazer o que tem que fazer e pronto, já era. Eu acho que faz parte do processo, mas tem coisas a mais sobre isso, né, Tiago? Não, tem muito mais coisas, né? Por trás da imigração, que hoje nós temos uma imigração supostamente descontrolada ali em Portugal. Apesar de eu estar aqui em Lyon, estou aqui a trabalho e pronto, fui convidado a vir cá, nós estamos falando basicamente da União Europeia, mas particularmente de Portugal, porque é onde eu vivo e é onde eu conheço a realidade, não conheço a realidade daqui. Eu acho, na minha opinião, que o pessoal que vem do Brasil para cá na condição de imigrante, na realidade não sabe ser imigrante, porque a pessoa chega e a primeira coisa que a pessoa acha que vai chegar aqui é comprar um iPhone, que vai começar ganhando, sei lá, 2.000 euros, que vai começar trabalhando na mesma profissão que ela tem no Brasil. E isso não é verdade. E a gente sabe muito bem disso. Eu, quando cheguei aqui, há uns anos atrás... Quantos anos, Thiago? Há uns 15? Vamos botar 15, mais ou menos? Tem 15 anos? Tem mais de 15, mas eu vou botar 15 anos atrás. Qual ano que você chegou? Você... Eu não lembro, não me não recordo. Não recordo o ano exato. Não me recordo. A minha idade já não me permite mais recordar isso. Exatamente. É melhor nem falar então, senão vai caguetar a idade. Então é assim, quando eu cheguei aqui, no Brasil, o que eu era no Brasil? Na minha área profissional, eu era biólogo. Aliás, eu sou, né? Porque o conhecimento, ele não vai embora. Você formou, Tiago? Você estudou, chegou a formar mesmo em biólogo? Sou biólogo. Biólogo. Sou biólogo marinho. Eu tenho bacharelado em biologia marinha, feito em Niterói, na Universidade de Maria Tereza, e tenho licenciatura em ciências biológicas. E também tenho uma pós-graduação em análises clínicas, feita também lá em Niterói. Positivo, Tiagão. Então, voltando ao assunto daquela questão, quando a pessoa vem do Brasil para cá, ela vem achando que ela vai começar com os títulos dela de lá. E não, na realidade aqui, quando eu cheguei, eu comecei a trabalhar num restaurante como atendente. Mas a ideia era trabalhar, exercer como biólogo aqui, Tiago? Era. A ideia era essa? A ideia inicial era trabalhar na minha área, sempre foi. Caramba. Mas afinal de contas, a gente estuda para isso, né? Exatamente. A gente estuda, passa todo aquele processo e pra gente, pronto, exercer naquilo que a gente quer. Sim, só que daí naquela época, quando você chega, as coisas existem prioridades, que é pagar aluguel, que é comer, que é mandar um dinheiro, porque o investimento naquela época para vir de lá para cá não era fácil, imagina hoje. Exatamente. Então já não é fácil. Exato. Então naquela época eu já vim de lá para cá com esse intuito de trabalhar na minha área. E não deu certo para mim. Eu quero deixar bem claro que as minhas opiniões são minhas, né? não são verdades absolutas, né? Atenção, porque as pessoas podem encarar de outra forma. Exatamente. E eu fui trabalhar num café, fui servir mesas. E fui fritar frango, e fui fritar em batata. Portugal. Em Portugal. O famoso empregado de mesa, né? Como se diz em Portugal, que é o garçom no Brasil. Exatamente. É empregado de mesa. Já ouviu essa aí? Deixa nos comentários se você sabia que empregado de mesa é garçom no Brasil. Então, logo a seguir, naquela época, quando eu vim morar aqui, não tinha muito esse negócio da gente se legalizar. Então, essa forma de legalização vinha através de um contrato de trabalho, e naquela época tinha muita pressão, porque o CEF agia de uma forma ativa, né? Dentro dos comboios, inclusive. Eles iam dentro dos comboios, eles iam dentro do shopping, e pegavam o pessoal imigrante, davam carta de expulsão, e aquilo trazia um terror terrível sobre a gente. Era o ICE português, né? Era tipo o ICE português. Era o CEF, que hoje já não existe mais, né? Exatamente. Pronto, enfim. E aí foi indo, e eu fui lutando, e acabou que eu consegui um contrato de trabalho.
E acabou que depois eu fui para uma outra área, que fui trabalhar. Eu trabalhava de dia no restaurante e à noite eu trabalhava num bar. Caramba, eu vou cortar você nessa parte porque eu vou fazer a pergunta para a gente dar continuidade aqui assim, que é justamente quais foram as profissões, quais os trabalhos que você fez antes de se tornar um empresário que você é hoje, Thiago? Você passou por um longo processo, você está falando aí, mas eu queria que você falasse toda essa experiência. Você falou de empregado de mesa, né, de garçom. Dá continuidade nisso de tudo. Isso. Tudo que você já fez, né? Porque às vezes a pessoa vai ver a sua história aqui e não sabe o pão que a gente amassou lá atrás, né? Não, isso No é seu uma caso. trajetória muito longa. Isso é né? importante Atenção, deixar. É muito importante. Uhum. É uma trajetória muito longa a minha vida. Porque eu venho de lá, né? Daquela parte que eu cheguei aqui em Portugal e eu vim encontrar uma cultura totalmente diferente. Porque eu vivia na minha casa e eu vim morar num quarto com a minha tia. Vim dividir um quarto com a minha tia. Pronto, um quarto, porque naquela época a gente não tinha condições, né, financeiras. Uhum. Aí eu fui, consegui esse trabalho de restaurante ali, de empregado de mesa. De empregado de mesa, eu já consegui um outro trabalho nas obras. E aí fiquei. Nas obras é ajudante, gente. É ajudante, é pintar parede, é lixar parede, é passar fio, fazer massa. Passou. E eu fui atrás do contrato de trabalho, que naquela época era uma coisa difícil de se conseguir. É verdade. Assim como os atestados de morada nas juntas de freguesia, que antigamente eram uma coisa de outro mundo. Era um pesadelo, né? Era um pesadelo pra gente se legalizar. E consegui um trabalho que era numa churrasqueira na parede. E aquela churrasqueira era uma churrasqueira muito conceituada. Eu fui para ali e aprendi o trabalho, e consegui o contrato de trabalho e me legalizei. E pronto, consegui me legalizar. A partir daquele momento, eu consegui a autorização de residência. Quando a gente pega a autorização de residência, a gente almeja outros objetivos. Aí eu fui para uma outra empresa. Fui trabalhar fazendo assar frango. Fui aprender a assar frango. Assar frango. Aí depois de assar frango, eu enjoei daquilo, porque eu trabalhava sábados e domingos. Eu fui para uma empresa de limpeza. Fui trabalhar com limpezas. Exatamente. Aí trabalhei com limpezas. Trabalhei, eu acho que 1 ano, 2 anos com limpezas. E a gente ganhava por hora. Mas eu limpei muita casa de banho. Essa empresa que você está falando é a empresa aquela que era na 24 de abril, lá em cima ali. Aquela empresa lá, exato. Onde nós não chegamos a trabalhar juntos, mas nós fizemos quase, uma coisa quase, assim. Exatamente. Olha só que interessante, pessoal. Puxa, A gente trabalhou ali naquela empresa e depois eu saí daquela empresa e voltei pro restaurante. Mas já não tava mais naquela vibe de restaurante. Eu já queria alguma coisa a mais. Porque eu já tinha documento. E aí eu acho que foi nessa jogada aí que você já tava tirando a carta de condução, se não me falha a memória. Você já tava ali, você já tava saindo daquele do Garden e tava querendo já meter... Eu sei que você foi primeiro que eu. Você tirou a carta primeiro que eu. E aí depois eu almejei uma coisa diferente pra minha vida, voltei pro restaurante, continuei. E até que eu consegui tirar a carta de condução de pesados. Exatamente. Porque teve aquela questão da troca do Brasil para cá, que eles não aceitam a categoria C. Eles não aceitavam todas, menos a C. Menos a C, exatamente. E aí eu tive que tirar a C. E aí eu tirei a C, e aí foi aonde eu ingressei nos transportes. Ali de começo. Fui apresentado para os transportes. Exatamente. E aí que a gente entra numa parte, acho que é fundamental, crucial, né, dessa mudança toda. O Thiago, na verdade, fez um resumão aqui, né, Thiago? Porque se fosse contar a história mesmo, a gente ficaria aqui horas e horas e conversando de todas as experiências, mas é importante, antes da gente ir para essa outra etapa aí, que de todo esse processo que você passou até então, né, Thiago? Até chegar ali, peraí, dar aquele clique de, não, pô, vou tirar a carta, afinal de contas, naquela época tava, ainda hoje há uma sensação, mas naquela época eu acho que muita gente migrou para os caminhões, vamos se dizer, o pessoal que estava em Portugal. É uma coisa a mais, né? Era um status diferente, entendeu? Naquela época era um status diferente. Fala um pouquinho mais aqui no microfone. Aqui, Thiagão, pode aumentar aqui para você, sim. A questão é que naquela época era um status bem diferente.
Eu acho que a gente já falou sobre isso e pronto, né? Quando eu comecei nos caminhões, quando a gente começou nos caminhões, eu comecei como segundo motorista numa das maiores empresas que pode se dizer que se tem aqui na União Europeia. Qual é essa empresa que você começou, Tiagão? Não sei se eu posso falar, mas pronto, é uma empresa que todo mundo critica muito, mas é a Prima Frio, por acaso. A Prima Frio é a empresa mais brasileira ou mais conhecida no Brasil, pode-se dizer assim. É a empresa Prima Frio. Nós vamos falar um pouco mais à frente também sobre isso também. Você começou na Prima Frio então, né, Thiago? Direto, tirou não, e foi direto? não. Eu comecei com uma Bauí. empresa portuguesa. Eu comecei num caminhãozinho toco, numa empresa portuguesa, levando verduras pro Algarve. Pro Algarve. Com um caminhão de disco. Um toco, caminhão de disco. Eu acho que eu tenho. Acho que até você deve ter essa foto, eu na frente de uma Scania verde ali e tal. E manual, ó. Manual. Tem muita gente que fala, eu sou old school. Meu amigo, tu não sabe o que é ser old school, meu amigo. Tá falando bobagem. Camarada, tu já viu aqueles caminhão? Old school. Cara, old school. Caramba. Não é old school. Eu me lembro dessa época aí, Tiago. Eu me lembro da gente falando várias vezes. Nossa, tô saindo daqui, tô indo pro Algarve, chegando aqui, os hotéis ali pra fazer as distribuições, umas coisas. Sai de Lisboa a Algarve todo dia, Lisboa, né? Algarve, eu chegava lá no armazém, nós fazia carga, por exemplo, das 6 até meia-noite, 1h da manhã. 1h da manhã, tu abria o disco e ia pro Algarve, direto. Caramba. Dava um tirão pro Algarve, distribuía tudo, fazia o descansinho ali de 30 minutos e vinha embora. E marcha. E marcha de novo. Caramba. Nacional, Thiago? Estrada? Nacional. Nacional? Que autoestrada o quê? Ali pela Nacional. Nacional. Ia e depois, às vezes, voltava carregado de laranja. Passava lá no fornecedor lá de laranja, que a empresa que eu trabalhava distribuía frutas e legumes e hortaliças. E lá no Algarve, a laranja, como eles são produtores, os patrões compravam bem mais barato. E aí eu carregava a laranja e vinha embora. Aliás, uma boa fruta que tem, né? A laranja do Algarve, a laranja é boa. Meu Deus. Muito boa. Mel. Doce como mel. Literalmente. Então, eu comecei ali, nessa empresa. Depois, essa empresa... Eu comecei a me cansar, lógico, porque aquilo era um trabalho extremamente cansativo. Embora não fosse um trabalho de segunda a sexta, atenção. Só que era noturno. E o horário noturno, já sabe, mói. Quebra a gente. Não mata, mas mói. E aí eu fui ali, e aí depois acabou que aquele trabalho, eu tava almejando alguma coisa financeiramente melhor, e eu ia pros multibene. Lembra que eu ia pros multibene? Exato. Eu tenho certeza que eu ia pros multibene, e aí depois eu fui fazer um teste. Foi fazer as entrevistas. Fiquei uma semana trabalhando no multibene. E eu falei, isso não é pra mim, cara. Não é. Ter que entrar em sentido proibido, ter que botar o caminhão em determinados lugares, andar sem disco de tacógrafo. Isso lá em Portugal, né? Lá em Portugal, na Serviço exatamente. Nacional de Multibene. Cara, não é pra mim. Não é. Talvez eu faça por uma necessidade, mas não é pra mim. Exatamente. Explica pro pessoal aqui, Tiagão, o multibene. O que seria o multibene? Aí pro pessoal que tá nos assistindo e vai olhar do Brasil e falar, mas afinal de contas, o que é esse multibene? O multibene é aquela recolha de resíduo através daquele caminhão que tem aquelas correntes que pega aqueles contentores. De lixo e bota em cima do caminhão. É nada mais, nada menos que isso. Só que são caminhões que são comprados e, literalmente, em determinadas empresas não tem as devidas condições de segurança e até de sanidade, até de limpeza, entendeu? Porque como é pra lixo, aquilo é sempre andar, entendeu? Tipo, o pessoal não quer nem saber se vai entrar sujo, vai entrar limpo, se aquilo tá com barro, se alguém fuma, se o outro que vai entrar não fuma, eles não estão nem aí. Aquilo é feito se tá andando, de uma forma... Tá valendo. Se tá andando, tá valendo. Aquilo tá de uma forma, assim, mais... Vai, do jeito que vai. Pronto. Tô bem feliz e bem à vontade aqui, porque é um cenário bem particular, né, de conhecimento. Não é só por ser uma amizade, assim, mas que é bem à vontade naquilo que eu já trabalhei também, né? Então a gente consegue entender, foi por isso que a gente buscou a melhora. Afinal de contas, pensar assim, caramba, não é isso que eu quero ficar. Peraí, isso é um processo, isso é por um tempo, mas não é isso para fazer a vida toda. Mas enfim, por isso que a gente está bem à vontade nesse sentido. É verdade. E é por isso que tudo teve... Eu digo que a minha vida nos caminhões, assim, começou na Prima Frio. Vou falar dela. Não vou ficar tocando toda hora no nome, mas as pessoas sabem que eu comecei na Prima Frio, porque foi ali que deu o start. Foi ali que foi o start.
E eu comecei como todos começam, como segundo motorista. Foi ali que deu o up, foi a chave de viragem. Porque como empregado, a visão de como empregado, eu entendi que aquilo ali teria que ser feito da forma que a empresa exige. Uhum. Embora eu não gostasse, eu não sou obrigado a gostar, mas eu tenho que concordar, porque quando eu fui trabalhar ali, eu já sabia que era daquela forma. Certo. Tu entendeu? E hoje, pronto, eu tenho o meu caminhão, tenho a minha empresinha ali e tal. Eu posso dizer que eu sou um microempresário. Também Exato. não digo... Posso dizer que eu sou um empresário, pronto. Porque eu pago imposto como um empresário, então eu sou um empresário. Você é um empresário. Eu sou um empresário. E eu te corrigiria dizendo o seguinte: a minha empresa, não a minha empresinha, é minha empresa. Sim. Minha empresa. A minha empresa, exatamente. A minha empresa, por quê? Porque eu pago os impostos. Você é empresário, eu exatamente. consigo gerir, consigo ter lucro, então é uma empresa. Exato. Mas naquela época, quando você começa aquele caminho de segundo motorista, você acha que você já é o bichão, né? Tipo assim, quando você vem pra cá como imigrante, normalmente eu costumo falar que os motoristas que vêm, vou falar do Brasil porque eu sou brasileiro, eles são motoristas até da NASA. Os camaradas dirigem foguete, bitrem, tritrem. Quem vem do Brasil, né? Quem vem do... O pessoal é arrojado só mesmo. vem gente boa, não vem... Tirar o chapéu. Não vem gente de lá pra cá que não sabe conduzir. Mas o sistema europeu é totalmente diferente. Exatamente. Você pode dirigir um trem-bala. Chegou aqui, você tem que se adaptar com a legislação, você tem que adaptar com a empresa, você tem que adaptar com o colega. E aí as pessoas falam muito mal. Ah, mas você conduz e eu conduzo, a carta é igual para os dois. Correto. Concordo plenamente com vocês. Eu não estou aqui defendendo lado nenhum. Atenção, já falei que a minha opinião é uma opinião completamente pessoal. Isso no caso particular ali de uma condução A2, um primeiro e segundo motorista. Eu conheço condução A2. A minha condução sempre foi A2, quando eu trabalhei de empregado. Então eu estou te falando de condução A2. Meu amigo, se você não sabe colocar uma coordenada num GPS, você não é primeiro motorista. E você nunca vai ser. Porque tem que ter alguém para te ensinar. Exatamente. Você não sabe colocar um cartão dentro de um tacógrafo. Você só sabe que tem um cartão de tacógrafo, mas você não sabe colocar. Exato. Agora, se você falar para mim assim, de um espectro salarial, quando você entra na empresa, você já sabe que você vai ser segundo motorista. O primeiro não tem nada a ver com isso. Exato. Tu entendeu? Agora, no espectro salarial, eu acho que isso é injusto? É injusto. Mas e agora, o que eu posso fazer? Eu não sou o dono da empresa. Exatamente. Eu não tenho nada o que fazer, eu só tenho que sentar e meter marcha. Aceita que dói menos, né? Vamos dizer assim. Faz a sua enquanto você busca algo melhor, se não aceitar, enfim, né? Foi, na verdade, o que você fez, né, Thiago? Por um bom tempo você foi aprendendo, desenvolvendo, fez a sua trajetória como segundo. Pronto, você pode contar até mais aí esse processo, mas você foi suportando tudo e de uma forma estratégica. De uma forma geral, eu acho que eu não fiquei 4 meses como segundo motorista. E eu tive 3 primeiros motoristas. Ou seja, cada mês é porque a minha história foi um pouco diferente. Por quê? Quando eu fui entrar no caminhão, o primeiro motorista meu foi o Anderson. Gente boa. Foi o primeiro motorista. Gente finíssima. Correu tudo bem, tudo tranquilo e tal. Era profissional, ele já manjava bem. Ele era profissional e pronto. Tem as manias dele, como eu tenho minhas manias, como primeiro motorista, entendeu? Na realidade, quando você entra dentro de um caminhão, você é o primeiro motorista, você é só o primeiro, você não é o dono daquilo ali. Exato. O dono daquilo ali é a empresa que é a dona. Você só cumpre regras. Por isso, eu não sou a favor da pessoa humilhar o segundo motorista, determinar que ela tem que fazer determinado tipo de trabalho que você não faz, fazer horários que você não faz, mais horários do que você não faz, porque você sabe que tem horários que dói. Exato. E também tem estradas que dói. Exato. E eu já passei em algumas partes que o motorista, eu sentia que ele estava se aproveitando de mim, mas eu sabia que aquilo era temporário. E ele não ia... Você, vamos dizer que você entendeu o seu momento ali. Você tinha acabado de chegar, você não tinha experiência ali ainda, e você compreendeu o momento. Pô, acabei de chegar, cara. Eu preciso aprender. Eu sei a minha posição, por exemplo, como segundo motorista, por exemplo. Na realidade, sim. Isso sem dúvida nenhuma. Eu cumpri o meu papel como segundo motorista.
E eu acho que porque... Talvez eu seja um pouco conflituoso, né? Eu também debato. Eu não sou daqueles que, tipo, ouço e calo. Eu debato, eu questiono. Acho que não tem mal Não nenhum falto isso, com né? respeito, mas eu Exato, questiono, né? Então, exatamente. eu tive 3 primeiros motoristas. Por quê? Ah, você não parou com nenhum? Não. O meu primeiro motorista foi o Anderson. Depois ele saiu, foi pra casa, porque a esposa dele tava grávida. Mas já tava tirando carta pra andar com ele. Uhum. Aí ele ficou um mês. Ele falou, Thiago, procura alguém pra andar, porque eu não vou conseguir alguém. Tem que conseguir alguém que eu vou ficar em casa. E eu, ok. Aí fui andar com outro motorista. Praticamente um dinossauro daquela empresa, que era o Coelho. Ali eu O aprendi. coelho positivo. Ali o Coelho eu aprendi a andar mesmo com força. Aquele ali andava pesado mesmo. Uhum. Botava daqui para a República Tcheca rindo. Pode crer. E depois o Coelho foi embora pro Brasil. Passado um mês teve uma urgência e foi embora pro Brasil. E lá fui eu mudar de novo. Aí achei o Alexandre. Gente finíssimo, o Alexandre. Hoje eu acho que ele tá na Arniela. O Alexandre tá na Arniela. Todos continuam aí no trecho também ainda? Todos continuam. Todos continuam no trecho. Eu acho que o Anderson tá na Holanda. O Coelho comprou um caminhão próprio, mas ele tá no porta-carros aqui por Espanha. E esse menino que tá na Arniela, o Alexandre. Uhum. Gente fina, o Alexandre. E todos eles me ensinaram alguma coisa que eu absorvi. Era extremamente respeitoso, extremamente limpo, que era o Anderson. Meu, o cara tinha mania de sanitol, cara. Só que é sanitol, não sabe? Mas, Sanitol, sim, cara, sim. tu trabalhava a produto noite de limpeza. toda. Chegava de manhã, tu queria... Depois de 15 horas de condução, tu olhava assim e ele... Não, agora nós vamos limpar o caminhão, doido. Falei, cara, mas vamos dormir, pelo amor de Deus. Não, limpar o caminhão. Sanitol no caminhão inteiro. Depois de ter conduzido a noite toda. E eu falei, bora pra cima, mano. Vamos pra cima. Vamos pra cima, vamos limpar. Limpava e nós ia dormir, tranquilinho. E ele falava, Thiago, ó, eu não sou teu pai. Quando der a hora de tu levantar, teu telefone desperta. E ele tá certo. De uma certa forma, a disciplina, né? Já disciplina. ensinando ali, se o cara pegar a visão, é uma disciplina. Sim. Exato. Depois aprendi com o Coelho a andar forte, andar pesado. Sabe o que é andar forte? É aproveitar o horário todo. Ah, mas eu tenho que parar. Não. Se tu tem que chegar no cliente, meu amigo, tu tem que chegar no cliente. Chega no cliente primeiro, depois... Chega no cliente. Uhum. Entendeu? Essa disciplina posso Vai. dizer que eu aprendi com o Coelho. E com o Alexandre, eu aprendi a calma e a atenção. O Alexandre é uma pessoa extremamente calma. Thiago, vamos na calma, na pura calma, vamos olhar para os lados. Ó, cuidado, vamos ver aqui, vamos ver aquilo. Gente boa. Vamos fazer um exercício, acabou o horário, vamos fazer uma caminhada. Até hoje eu acho que ele corre. O Alexandre é... Cara, aliás, isso Saúde. daí é um mindset interessante, né? Porque a gente sabe como que é a nossa vida de caminhoneiro e se você não cuidar da saúde, cara, você tá ali sentado dirigindo ali tanto tempo. Meu irmão, não vai demorar muito para você desenvolver doenças ali devido à profissão. Então, o exercício físico, e essa dica que ele passou aí, pô, é fundamental também, extremamente importante. O exercício. Por quê? Porque tem muito caminhoneiro aí sedentário, tem muito caminhoneiro que, até devido ao cansaço e tal, chega uma hora depois de um trecho ali, você quer descansar, cara. É natural, mas é importante isso que o Alexandre deixou essa dica aí, cara, é fazer um Cooper e tal, ele faz, ele para o caminhão, exatamente. o Alexandre sempre parou o caminhão. Você é um caminhoneiro saudável, e ele tem que ser, sai gente. e se alimenta saudavelmente, que eu vejo aí nos stories dele, e acho que ele é uma pessoa sensacional nesse aspecto aí. Muito importante. E isso aí também faz parte do código da logística, tá bom? Não é só teórico, não, é a prática também. Pega a visão. E depois, passado esse tempo, eu saí do Alexandre porque o Anderson tava voltando. E o Anderson me chamou pra voltar a andar com ele. E eu já tava mais ou menos esperto na situação. E ele falou, Thiago, vem pra cá porque tu fica com o meu caminhão, que a minha esposa vai ter filho. E eu voltei pra andar com ele. Passando uma semana, eu acho que a esposa dele, com questão de parto e essas coisas, ele já ficou em casa e pediu o caminhão pra mim. E a empresa passou o caminhão pra mim. Ô, Thiago, antes de você continuar nessa sequência aí, como é que funciona isso? Exatamente isso. Pronto, a gente falou que você entrou exatamente, por exemplo, na questão da Prima Frio, né? Que é uma empresa muito grande aqui na Europa, muito conhecida no Brasil. E como é que funciona isso aí, então? Como é que o segundo, ele passa a ser primeiro motorista? Como é que funciona
essa ideia aí? Explica pra gente aí, pra essa pessoa que tá nos assistindo aí agora, como é que funciona pra pessoa passar de segundo motorista para primeiro? Isso varia o tempo de motorista para motorista? Normalmente, como funciona isso? Eu acho que isso depende de um aspecto muito grande, que é a capacidade de absorção da pessoa dos conhecimentos mínimos. Porque se a pessoa não tem um conhecimento mínimo, fica complicado. Ah, mas eu sei conduzir, a carta de condução minha é igual à tua. É igual. Mas tu sabe onde é que fica a fronteira de Irum? Tu sabe onde fica a fronteira de La Junqueira? Se a empresa te mandar, tu sabe onde fica... Tu sabe preencher um CMR? Sabe quanto é que custa uma multa de CMR? Custa 4.001 euros. Se não tiver devidamente preenchido ou se não tiver preenchido? Não, se não tiver devidamente preenchido. Basta faltar uma 4.000 assinatura, é euros. 4.001 euros. Caramba. E aí você diz pra mim, uma pessoa não vai deixar de ser primeiro motorista porque não sabe mexer num CMR. Ok, concordo com você. Ela sabe conduzir, mas ela não sabe os procedimentos da empresa. Uhum. Tu entendeu? Eu não Ok. tô defendendo, atenção, que eu já falei que isso não tem nada a ver com defesa. Mas as pessoas que vêm têm que passar pelo processo. Exato. Eu Fundamental. acho que essa profissão tá muito na modinha. O pessoal acha que botar o pé pra cima do painel e tirar uma foto e botar meu escritório, Putz. vista do meu escritório, cara. Aí, Pô, aí você vai chamar polêmica, hein? Não, Ai, meu ai, amigo. ai. Isso não é só. Pô, vista do meu escritório. Pô, cara, não é vista do meu escritório. Desculpa, mas não é. Pô, tu já viu isso, cara? Os caras acham que é passar pretinho na roda do caminhão. Aham. Meu, é meter marcha. E fazer um Hells, né? É fazer um Ah, Hells. pô. Cara, por que tu não faz um Hells de madrugada ali quando tu tá nevando e tu tá tendo que ir lá abrir as portas do caminhão, manobrar na chuva? Ah, mas é caminhão de caixa, não tem problema, é só abrir a porta. Então vai tu abrir a porta Uhum. com -7, com -8, com Meu neve, Deus. Uhum. né? É. Ah, mas o motorista só fica dentro da cabine. Eu cansei de carregar meu caminhão, meu amigo. Cansei de Uhum. carregar meu caminhão de carne congelada ou de iogurte na Milbona. Eu Exato. mesmo que carregava. E isso a Globo não mostra, tá Não, vendo aí, ó? isso a Globo não É, mostra. exatamente. E eu acho que eu sempre tive um cuidado disso daí, Thiago, porque você sabe que eu crio conteúdo aí e agora a gente mudou de nicho e tal, né? Mas a gente ainda tá dentro do transporte de outras maneiras, mas eu sempre tive o cuidado de passar um conteúdo real. Talvez seja por isso que nessa minha trajetória criando conteúdo, sem querer, acabei adquirindo muitas inimizades, muitas pessoas que não gostavam da minha forma como eu me posicionava. Justamente por falar a verdade e ia contra aqueles videozinhos que o pessoal fazia de uma forma para ganhar likes ou seguidores ou para atrair as pessoas. E eu sempre tive esse cuidado justamente para mostrar a realidade do que é. Tem o ônus e o bônus, não é assim que fala? Claro, Tem, sei tem todo lado. exatamente. Então tinha pessoas que se preocupavam muito em mostrar o lado, só aquele lado positivo, que é o que atrai, que é o que te chama. Mas existe um outro lado, e eu me preocupei em mostrar esse outro lado. E eu sempre fui frontal debatendo essas coisas. E muitos desses vídeos, dessas postagens aí, o meu escritório, isso atraiu muitas pessoas que quando entraram no sistema de transportes, aqui na Europa, muitos desistiram também. Mas por que Muitos desistiram? desistiram também. Por uma falsa esperança de que entregar alimentos pela Europa é fazer tour. Meu Uhum. amigo, não é fazer tour. Você vai fazer um tour quando você para, de repente, para fazer uma 24 horas. Talvez você consiga ir no centro de Paris. Não é Talvez, se você for muito esperto. Porque senão você só quer ficar dentro do caminhão descansando, ou você vai fazer uma outra coisa qualquer. Exato. Aí você tira uma foto, vai parecer para milhões que você tá, tipo, turistando. Quando na realidade foi uma foto de 5 segundos, meu amigo. Caramba. Tu imagina você passando o Canal da Mancha, né? Dentro lá, ali no Porto de Calais, ou Calais, enfim, como queiram chamar. E aí o camarada vai lá e tira uma foto lá em cima, estilo Titanic, né? E a pessoa acha que aquilo ali é pra vida dela, que ela vai fazer 24 horas, que ela só vai trabalhar durante o dia. Meu amigo, não tem noção da pura realidade do que é um caminhoneiro. Exatamente. Tu sabe o que é ficar 2 dias sem tomar banho? Ou 3, de repente? Ah, mas você é porco. Não, camarada, não é que você é porco. Você tem que tomar banho Sim, lá não dá. atrás, dentro do reboque. Não tem onde tomar banho, vai tomar banho lá atrás. Ah, não, isso não. Eu tenho que ter uma casa de banho privativa para eu tomar meu banho. Meu amigo, a vida do caminhoneiro não é essa. Não é isso.
Vai pegando a visão aí, você que tá tirando sua carta aí, se liga, tá? É aonde nós chegamos É. nesse impasse. Foi ali que eu aprendi muita coisa, Uhum. entendeu? Foi ali a minha escola, como motorista e como empregado. Uhum. Hoje eu tô do outro lado. E é pior. Eu, como hoje dono da empresa, como patrão, é Uhum. 1000 vezes pior, porque hoje eu enxergo o lado deles. Exato. Tu entendeu? Exato. Eu enxergo o lado do motorista, mas eu também enxergo o lado da empresa, que também tem um custo altíssimo para manter um caminhão na estrada. Que muitas das vezes a gente não tem noção, né? Não, hoje Exatamente. ninguém tem noção do que Não é tem a um custo de noção. um caminhão. Ninguém tem noção. E já fazendo uma ponte indo para esse tema, Thiago, então você ficou quanto tempo nessa. Aí você tá falando da Prima Frio, né? O tempo que você ficou na Prima Frio, e você saiu da Prima Frio já indo para tua empresa. Para minha Você empresa. comprou, quando você comprou o seu caminhão, o primeiro caminhão, você tava na Prima Frio, é isso? Então você saiu da Prima Frio Eu segui o processo, atenção. Uhum. Abrir empresa não é uma coisa que seja uma coisa muito fácil. Às vezes as pessoas falam, eu vou comprar um caminhão e vou sair andando. Não é Existe assim. todo um Tem todo um processo. Uhum. Você tem que pedir um alvará, você tem que pedir uma licença comunitária, você tem que ter um contador, você tem que ter um gestor de tráfego, você tem todo um processo que tem que ser devidamente feito para você trabalhar legal. Ô, Thiago, já emendando então isso que você falou, o que é preciso? Por exemplo, essa pessoa que está nos assistindo aqui agora, ela vai com certeza ser impactada naquilo que a gente está falando, e a maioria das pessoas querem realmente ter o seu próprio negócio, empreender, estourar, vou viver o melhor ano da minha vida e toda aquela coisa toda. E ela vai ver esse vídeo e falar, caramba, mas afinal de contas, como é que eu posso fazer isso? Os processos, é muito difícil. Quais são os passos de uma forma assim bem resumida, Thiago? Pô, eu tenho que. Não é só o querer, você tem um processo, mas qual que é esse processo, assim, de uma forma bem sutil, bem de uma resumida? forma rápida, eu como você estava falando aí, exatamente. Sincero, de uma forma rápida, eu contratei um despachante. Eu estava literalmente a trabalhar e contratei um despachante. O despachante foi na conservatória, pediu lá no registro um registro para uma empresa. Depois, eles pedem o certificado criminal da pessoa, pedem os documentos pessoais, pedem tudo. Para já você tem que estar legalizado. Não pode abrir a empresa se não tiver legal. Então pronto, já partimos daí, né? Só com passaporte brasileiro, sem chance, né? Sem chance. Sem chance. Pegou a visão, né? Sem chance. Hoje com o passaporte você é turista, não tem hipótese para nada, infelizmente. Exato. Tem que estar no mínimo legalizado, no mínimo com a residência. Com a residência no mínimo com a residência. No mínimo com a residência. Exatamente. Okay. Aí você vai, compra. Depois de você ter isso, você compra um caminhão, coloca no nome compra o caminhão, já vai ter a conta bancária, abre uma conta bancária, compra o caminhão e vai fazendo os trâmites. O que são os trâmites? Pedido do alvará, pedido da licença comunitária, fazer o seguro de acidentes pessoais, fazer o seguro do carro, depois, lógico, de já ter essas licenças, que é para você poder sair rodando. Escolher a empresa que você vai trabalhar, se você vai trabalhar com uma empresa fazendo enganche, né, que a gente chama de pegar o reboque de outra empresa, ou com o teu próprio reboque. Procurar você mesmo as suas próprias cargas. Positivo. Seria a questão da pessoa que consegue adquirir o cavalinho, o famoso cavalinho, né? Que a gente chama de trator, né? A tratora. Mas com o cavalinho, né? Hoje você tem o seu suporte, você tem os conjuntos completos e tal. Mas houve um tempo que você trabalhou assim, né? Que você adquiriu apenas o cavalinho e foi fazendo esse sistema de engate, Sim, na realidade, quando eu comecei, porque assim, foi quando eu saí da empresa que eu trabalhava, que eu comprei meu caminhão, eu coloquei numa meta, né? Eu tinha uma meta. Eu vou sair daqui só a hora que eu tivesse todos os documentos que eu pudesse andar com o meu caminhão totalmente legalizado. Por quê? Porque aqui na Europa as coisas são muito, muito, muito certas. E as pessoas às vezes não acham que não tá certo. Eu faço do jeito que eu quero. Não funciona assim. Você pode fazer, mas você vai pagar o preço. É o jeitinho brasileiro esse? Tem pessoa que quer agir com o jeitinho brasileiro, é? O jeitinho brasileiro, o jeitinho polaco, o jeitinho romeno, o jeitinho português, o jeitinho francês. Sempre a pessoa vai tentar dar um jeitinho. Só que o jeitinho aqui não funciona. Inclusive, por falar do jeitinho e das leis,
Nessa época que eu andava fazendo internacional, a gente parou em determinado lugar para ir no banheiro fazer um xixi. E eu tinha um primeiro motorista que ele não ia no banheiro, ele só ia no mato. Paramos aqui na A5, na direção ali à Alemanha. Só passamos ali Besançon e chegamos na A5 e ele parou ali no Parque Maluco. E eu fui no banheiro e ele, mato. Ia pro mato. E ele foi pro mato fazer o xixi dele no mato. Quando ele voltou, quem tá vindo? A BAG. A polícia. A polícia. Foi multado na hora. Por quê? Tava fazendo xixi no mato. Mas peraí, porque ele tava fazendo xixi no mato? No ele mato, foi multado? foi multado. Isso na onde? Na Alemanha? Na Alemanha. Caramba. E aí pronto, ele foi lá lavar as mãos e tal pra poder assinar a multa. E ia tomando outra multa. Por quê? Porque o detergente que tava no caminhão não era biodegradável. Ele tava poluindo o solo alemão. Que isso, peraí. É sério? É sério, é sério. Não, conta essa história direito. Olha aí, pessoal. Peraí, ele foi multado porque ele, na Alemanha, ele parou, foi fazer xixi no mato. Fazer xixi no mato. No mato, no foi arbusto, multado. pronto, ali, naqueles parques malucos que tem na beira da estrada. E lá na Alemanha é proibido. Porque alegou que ele poderia estar poluindo. Poluindo, exatamente. E aí depois foi lavar a mão pra assinar a multa. E levou multa por causa que o... Ele ia tomar a multa, mas a agente ainda ficou com dó e não deu. Caramba, velho. Porque o detergente, o produto não era... Uma coisa que é normal pra gente no Brasil, aqui não é normal. Então aí você passa... E eu já sabia desse detalhe, já me tinham dito, olha, atenção que se você for fazer xixi nos arbustos ou na grama, pode vir uma viatura e você pode ser multado. E realmente, é verdade, porque aconteceu comigo. Com você também? Não, comigo. Não, aconteceu comigo junto, vendo o que estava acontecendo. Mas comigo aconteceu uma coisa também engraçada. Eu já fui multado por ter os pés em cima do tabelier, sem estar conduzindo. Conforme o pessoal, no carona. No carona. Eu fui multado em Salamanca. Na Espanha. Na Espanha. Peraí, bicho, essa eu não sabia, não. O policial passou por mim de moto, tava o meu segundo conduzindo e eu tava aqui desse lado. Passou a moto, olhou, eu tava com os pés em cima, acendeu o giroflex, encosta. Cara. Encostou. Ele, carona. Vai ser multado. Por quê? Porque tá com os pés em cima do tabelier e é uma infração grave, porque no caso de um acidente, você pode ser projetado para fora. No caso do acidente, você se lasca. E quem pagou a multa fui eu. Caramba, você lembra do preço? Foi 60 euros. Caramba, mas podia guardar, dá pra fazer bastante coisa. Agora, voltando no assunto do colega que tomou a multa por ter feito xixi, eu fico imaginando. E se ele tivesse feito o número 2? Esse cara ia ser preso. Cara, Peraí, né? De repente a multa ia ser igual, né? Mas pronto, enfim, eu não quero estar lá pra isso. Ou se ele soubesse que eu ia ser multado, eu já tinha feito completo já, né? Brincadeira à parte, E é aí que a gente entra naquele nível de instrução. Exato. É no nível de instrução do quê? De como fazer as coisas. Porque às vezes a pessoa chega ali e tipo, eu sei conduzir e vou embora. Não, meu amigo, não é conduzir e vai embora. Porque pra frente qualquer pessoa vai. Exato. Eu tive um caso de um colega meu que tava com um segundo motorista na primeira viagem dele e tava vindo na A5 e ele tava sentado na cadeira do carona e o segundo tava conduzindo e se distraiu no telefone. E tinha um acidente e tinha um caminhão com aquelas rampas baixas, um reboque, com as rampas baixas com um carro em cima. O cara pegou só um pedacinho da rampa, 10 centímetros da rampa. Arrancou a lateral todinha da DAF assim e o caminhão tombou pro lado. Que isso, cara. Isso chama-se experiência, porque o primeiro tava do lado, se calhar não tava descansando. Tava descansando. Quando a gente vai literalmente descansando. E o segundo se distraiu aonde? Num telefone. Distraiu no telefone. Não é porque é segundo, porque um primeiro também pode errar. E erra toda hora. Exato. Entendeu? Meu Deus. E aí nós vamos chegar naquela questão. O primeiro não é o dono do caminhão. Voltando naquele assunto, exatamente. O primeiro não é o dono do caminhão, mas ele é o responsável por aquela máquina, por aquela ferramenta. Porque aquilo ali é uma arma. Aquilo ali é uma arma que tá na mão da pessoa, se a pessoa não souber usar. Exato. Tu já pensou em passar uma portagem, por exemplo, aqui da França, que tem aquelas lateral de ferro, aquela lateral de ferro em cima? Pô, tu já pensou em botar um segundo para passar ali na primeira viagem? Mas eu tenho carta de condução, eu passo. Cara, depois de tu arrancar não adianta mais. Depois de tu bater não adianta mais, já tá feito o estrago. Tem que ter cuidado, né? Porque quando a gente começa, a gente vai passar ali, a gente passa ali quase parando, né? Não, é bem devagar. E tá certo. Depois não, depois extremamente você certo. pega ali o ritmo, né? De uma maneira que você
Só vê o barulhinho do bip da portagem. É, Pip! é. E você passando ali rasgando mesmo, porque é assim o caminhoneiro faz. E aí pronto. Mas E aí eu é segui minha vida. experiência, né? Segui minha vida e comprei meu caminhão. Aí você comprou o caminhão, Comprei o Thiago. caminhão e vim trabalhar para uma empresa espanhola. Mas quando, Thiago, antes de você entrar nesse assunto, quando é que deu o clique? Quando que deu o clique assim que você falou, caramba, eu vou trabalhar para mim, cara, eu vou comprar um caminhão. Quando é que deu esse clique aí? Você viu o que que inspirou? Ou numa questão sua pessoal, que eu te conheço, eu sei que você é bem para frente mesmo. Mas quando que foi que deu aquele clique de, cara, vou abrir a minha empresa? Na realidade, eu já tinha essa ideia há algum tempo, né? Logo que eu peguei caminhão, fiquei 1 ano ali como primeiro motorista e tal, já estava com ideias de comprar um caminhão para mim. Mas teve outros projetos particulares que foram feitos à frente, Uhum. e aí eu deixei o caminhão para um segundo estágio. E aí o que aconteceu? Eu tive colegas meus que foram na frente e compraram um caminhão primeiro que eu. Uhum. E eu fiquei para trás. Fiquei 1 ano para trás e eles já começaram a deslanchar. E eu perguntava, lógico, né? Porque a gente pergunta e nem sempre todas as questões são totalmente esclarecidas, ou às vezes elas ficam ocultas, porque ninguém nesse meio te dá as informações completas, Uhum. tá? Já vou te falar isso. Não é por uma questão de maldade, é por uma questão de mercado. Uhum. Isso aqui é uma selva. Exato, Né? exato. Todo mundo luta por uma carga. Então, se eu tenho uma informação, se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Agora, se eu ver que o meu negócio está em perigo, eu vou preferir essa carga pro meu lado do que pro teu. Afinal de assim contas, é o seu ganha-pão, né, Thiago? Exatamente. É o leitinho das crianças, né? Vamos dizer assim. Vamos supor que se você estiver no mercado de trabalho, tiver uma empresa boa e você tem acesso direto nessa empresa, você não vai passar a vaga para outro, você vai querer a vaga para você. E Exato. assim funcionou comigo. Uhum. Então, o mercado de trabalho ele é muito competitivo, principalmente no lado do transporte, em qualquer lugar que você for. E a minha chave de viragem foi aí. Foi quando meus colegas falaram, eu falei, pronto, já tenho meus objetivos aqui mais ou menos cumpridos e eu vou comprar um caminhão. E comprei. Comprei um caminhão. Qual foi o caminhão, Thiago, na época? O primeiro? Meu primeiro caminhão foi uma MAN. Foi a MAN. Foi um MAN, exatamente. Foi. Que ano que era, Thiago? 2017. 2017. Comprei na MAN de Alverca. Trabalhei com ela 3 meses na RLC, uma empresa que puxa frigorífico. Eu não tinha a galera, não tinha carreta. Não tinha carreta. E aí trabalhei ali, e aí fazia a Europa toda. Polônia, Alemanha, fazia tudo. Não tinha esse negócio de tipo, eu só vou ali e volto. Não, tudo. É aquilo que a gente fala, né, Thiago, do começo, né? Teve aquele início quando era funcionário, vamos dizer assim, passou por aquele processo. Depois, mesmo quando você se tornou empresário com o seu caminhão, né, pronto, até deslanchar, descobrir realmente onde estavam os lugares, as pérolas escondidas ali, você passou por outro processo ali, porque afinal de contas você tinha experiência como motorista, mas você estava iniciando a sua carreira ali como empresário, né? Então, era outro processo, você seguiu outro processo, como você está falando, ou seja, não podia escolher muito também. Foi ali amenizando ali pouco a pouco. O início é mais ou menos, como é que eu vou te falar? Querendo ou não, é meio que Maria vai com as outras. Entendeu? É uma adivinhação. Ó, eu tô aqui e tá pagando X. Ó, eu tô lá e tá pagando Y. Aí você bota na balança, né? E diz assim, epa, peraí, eu acho que eu vou por aqui. Mas é um grande jogo de erro e acerto. Por acaso eu acertei. Que passado 4 meses eu comprei a Mercedes. Comprei 4 meses depois? 4 meses depois eu já comprei a Mercedes. Entreguei a MAN, vendi para um rapaz de Leiria e comprei uma Mercedes. Que era o meu sonho ter uma Mercedes na época. Era o mesmo modelo que quando você trabalhava na Prima Era o Frio? mesmo modelo. Era o mesmo modelo. Era o mesmo caminhão, tudo igual. O mesmo caminhão. Mas por quê? Porque é um bruta caminhão confortável. É um caminhão que, de médias, é um dos melhores, na minha opinião. Né? E eu gostava, porque eu já estava habituado a trabalhar com ele. Era uma Actros, né? Era uma Actros. Mas tem outras coisas que depois não foi me passado. Que foi a manutenção da Actros. A manutenção da Actros é uma manutenção extremamente rigorosa e cara. E é uma mão de obra extremamente especializada. Uala. E aí eu fiz um plano de manutenção na Mercedes para ela. Ela já veio com garantia. Foi um caminhão que eu comprei com pouca quilometragem.
Mas mesmo assim, depois eu acabei me desfazendo dela, que era para poder ter como é que eu vou te falar? Ter um fundo de maneio melhor. Uhum. Porque ela tava me consumindo muito e eu resolvi ter um caminhão quitado que era melhor. Ela você comprou em Portugal também? Comprei em Portugal. Era em Portugal. Ela eu comprei em Portugal. A MAN e a Mercedes eu comprei em Portugal. Uhum. E aí foi indo. Aí depois eu já optei por comprar uma galera. Uhum. Por conta. Galera, o carreta, né? Ou a carreta, como chamam no Brasil. Eu optei por comprar isso, porque dali eu poderia ter um poder de escolha. Uhum. Porque quando você trabalha para uma outra pessoa, você não pode escolher. Chegou ali, tá carregado, você tem que fazer aquela carga e pronto, acabou. Entendeu? Exato. E se você tem o seu conjunto, você diz, não, esse peso eu não levo, essa carga eu não levo, para tal lugar eu não vou. Uhum. Entendeu? Você tem esse poder, essa margem. Chega um ponto de viragem que você consegue ir lutando com isso, tu entendeu? E qual é a sensação disso, Thiagão? A sensação é muito boa. Mas o preço que eu pago para ter essa sensação também é alto. Uhum. Entendeu? Porque é bom ser o dono da empresa? É bom. Quando eu quero ir para casa, eu vou. Só que eu sei que eu tenho que sair. Uhum. Entendeu? Porque eu tenho que pagar as despesas da empresa. Então chega um dia que eu tenho que sair. Uhum. Ah, eu tô doente, eu tô com dor de dente. Eu tenho que sair. Uhum. O meu filho tá doente. Eu tenho que sair. Da mesma forma de quando eu era empregado. Ou mais. Ou mais. Por isso que às vezes as pessoas querem comprar um caminhão e dizem, eu quero comprar um caminhão para estar mais em casa. Mentira. Vou te falar, é mentira. Para você começar, você vai ficar mais fora de casa do que em casa. Ou seja, para você, se vir nesse pensamento, pode ir tirando o cavalinho da chuva, né? Eu tô te falando da minha realidade, né? É assim, da minha realidade. Isso se o cara quer fazer realmente ali, vamos se dizer, Thiago, você atualmente vive em Portugal, né? Tem a sua residência em Portugal. E a gente sabe que o cenário em Portugal, para você ganhar dinheiro no ramo, ele não é um dos melhores, vamos se dizer assim. Você preferiu você sair, fazer cargas internacionais para você ter uma rentabilidade melhor. Ou seja, o cara que quer trabalhar para ele próprio e estar todos os dias em casa é um tanto dependendo da margem que ele quer faturar e se realmente compensa pelos gastos que ele vai ter, por exemplo, trabalhando ali. Porque, por exemplo, uma carga que você faz de Lisboa, Algarve, Algarve Porto, por exemplo, fazendo aquele nacional ali em Portugal, uma vez que você está fazendo para fora também, já trabalhando para você, a rentabilidade é maior, é isso? Ou não entra nesse quesito? Por exemplo, mesmo se o cara está trabalhando lá em Portugal, ou melhor dizendo, se ele quer optar por estar todos os dias em casa, ele tem que fazer uma coisinha mais regional, por exemplo. E a gente sabe que fazer o regional em Portugal, você já fez isso, eu fiz também, já é mais como funcionário, né? Na época, já é mais tenso, vamos se dizer assim. Talvez vai te dar uma dor de cabeça maior, não sei se o rendimento também, não sei como é que tá o mercado, talvez você possa nos esclarecer melhor nesse aspecto, por exemplo. Enfim. A minha visão, né? A minha visão é que Portugal hoje já está um pouco saturado com relação aos caminhões. Uhum. Porque lá tem muita, como é que eu vou falar isso sem dar polêmica? Tem muita concorrência desleal, pronto. Uhum. Independente da pessoa que vai fazer a concorrência e tal, se tu tem documento, se tu não tem documento, se tu tem caminhão, se tu não tem caminhão. A minha opinião é que o valor é muito baixo. Então, você deslocar um caminhão de Lisboa para o Porto para ganhar 300 euros, não te esquece que você tem que ir por nacional. Uhum. Já vai praticamente um disco. E se você fizer todo dia essa ida e volta, no final da semana você não consegue. Porque você só tem 2 dias de condução de 10 horas, 2 dias, né? E o resto é tudo 9. Você já não vai conseguir. Se você pega um trânsito, se você pega alguma coisa, pela nacional vai ser muito difícil você voltar. Eu não vou falar impossível. Porque se eu falar impossível, eu digo, eu faço. Ok, você faz. Mas não é todos que fazem. O que eu faço não é o que tu faz. Tu tá entendendo? Positivo. Então, de repente a pessoa não consiga. E o faturamento dela não vai ser o mesmo. E ela não vai conseguir dormir em casa. Por quê? Chegou na metade do caminho e vai ter que parar para fazer o descanso. Ou seja,
não vai ter aquilo que ela pensa. Não vai ter assim, aquilo sim, que ela pensa, não. né? Ah, eu quero Aquele trabalhar horário- no Ibérico, porque no Ibérico eu vou Aquele dormir em horário casa todo escritório. dia. Uhum. Não, tu não vai ter. Tu não vai dormir em casa todo dia. E nem todo fim de semana. E te garanto eu. Eu te Exato. garanto que ou você vai chegar no sábado, ou você vai ter que sair no domingo. Uhum. Ah, mas eu faço só uma viagem para Valência por semana e faço uma Madrid. Não vai. O transitário não consegue isso. Ele fala pra você Não que tem- consegue, mas não consegue, meu amigo. É engraçado e às vezes acontece isso muito eu com a minha esposa, a gente já fala, olha, que hora que você vai chegar, né? E eu lembro de responder pra ela assim, às vezes, olha, eu não sei. Não sei, não. Eu não vou assumir esse compromisso aqui, porque o caminho que eu vou fazer, ou a viagem que eu vou fazer, eu não sei. Eu sei que se eu calcular certinho, eu vou lá, volto, tal hora eu tô aqui. Mas no trânsito, na estrada, pode acontecer muita Exato, coisa. Aí exatamente. chega no lugar para descarregar. Então pode acontecer muita coisa. E isso realmente não dá para prever, né? A gente faz um cálculo. E, aliás, é algo que os gestores de tráfego fazem muito, fazem um cálculo, te entrega um cálculo, faz ali uma média, mas a gente sabe que o trânsito realmente, muita coisa pode acontecer. Basta dar um acidente ali que trava tudo, né? Acabou tudo. Então já. Eu nem vai tô ser te o horário falando todo. acidente, a gente pode falar de outras coisas. Greves. Uhum. Vamos falar de greves? Atualmente na França teve aqui a parada a greve dos agricultores, por exemplo, Sim. esses dias atrás, e E na travou Espanha tudo. também teve? Acho que você foi afetado nisso também, não? Sim, Tava ali? sim, 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 Muitos, sim. exatamente. E para nós que Ou seja, para nós que dependemos disso, eu vou falar para nós todos, um dia de greve, meu amigo, são milhões. Para mim foram alguns milhares de euros, mas para as empresas grandes são milhões, porque tem que desviar a rota, porque a carga não chegou na hora, porque a carga é uma carga frigorífica, é iogurte, é leite, é carne, pode se estragar lá dentro aquilo. Aquilo tem um período que tem que estar ali dentro. Exato. Então são milhões em combustível e em tempo. Eu costumo falar que hoje o nosso dinheiro não é dinheiro, o nosso dinheiro hoje é tempo. O que falta para nós hoje é tempo. É tempo. Tudo que é calculado na vida das pessoas é baseado em quê? Em tempo. Exato. Como é que é baseado a tua condução? No tempo. Exato. Como é que tu vai descarregar? No dia e na hora. Então é tudo com o tempo. Exato. E se o teu tempo for afetado, você tem um prejuízo imenso. Exato. Entendeu? É por isso que a gente tem que ter atenção e, ó, assim como diz uma palavra na Bíblia que eu gosto muito, que fala para você cuidar do seu tempo, gerir o seu tempo com sabedoria, porque o tempo, a gente fala muito isso, na atualidade eu ouvi muito isso, é o seu, me ajude aqui, é o seu, me ajude aí, produção, o nosso tempo é a nossa, como é que fala? Nosso tempo é a nossa, não é a moeda de troca, mas é o nosso bem mais importante. É o nosso bem mais É importante? o nosso bem mais Sim, com importante. certeza. Então, remir o seu tempo com sabedoria. O nosso tesouro pode ser também. Agora, Tiago, você aconselha, Tiago, ou qual conselho você daria para a pessoa, ou para o brasileiro, esse caminhoneiro que está aí nos assistindo e que tem a ideia, que tem em mente em abrir, você falou aí com o mercado, né, mais ou menos sobre o mercado, como está em Portugal, mas, como eu falei, às vezes as pessoas olham e vê a sua história e é até para realmente isso, para te dar um gás também, mostrar que se aconteceu com ele, é possível acontecer com você também, mas é importante você entender o processo disso, né? Para mim você é a fonte de inspiração, Thiago. Não tô falando isso porque tá as câmeras aí com demagogia não, porque a gente conversa. E a sua história é fonte de inspiração, entendeu? Então, qual conselho você poderia dar para essa pessoa que está assistindo e que de repente pretende ter essa vontade também de comprar o seu caminhão, de ter a sua empresa? Qual conselho você daria para essa pessoa? Eu conto ou você conta? Enfim, não é uma coisa que está longe de acontecer. Aconteceu para mim, pode acontecer para todos, que eu acredito que todos conseguem, né? O sol brilha para todo mundo. Só que temos que cumprir as regras e as etapas. Não adianta você querer pular regras e etapas. Eu já quis pular e já paguei caro por isso. E conhece outras pessoas, E outros conheço pessoas motoristas que tentam que pular pagam também? caro por isso. Que pagaram caro. Eu conheço pessoas que perderam a empresa no primeiro dia. Caramba. Entendeu? E conheço pessoas que perderam a empresa depois de alguns anos. Entendeu? Porque muita gente acha que ter um caminhão
ele vai ser o dono de uma frota inteira, que o caminhão vai sustentar uma casa inteira sem ter gastos nenhum. Uhum. Caminhão é uma outra família. Uau. Caminhão é outra família. Entendeu? Uhum. E é a família que você tem que dar prioridade além da sua. Porque aí é daí que vem, né? Você fica com 2 corações, entendeu? E agora, eu tiro daqui pra botar aqui, eu tiro dali pra botar aqui. Então você tem que saber se o teu orçamento cabe na realidade ali pra ter um caminhão, Uhum. entendeu? Eu costumo falar que caminhão não é ano, caminhão é manutenção. Uau. Caminhão é manutenção. Hum. É como se você tivesse um carro. Teu carro é velho, você tem que trocar pneu. Tem que trocar pneu. Por quê? Porque é a segurança. Segurança de quem? Da tua família. Né? Uhum. Um caminhão é a mesma coisa. É a segurança de quem? De quem está conduzindo e da carga que você está levando, porque dali que você está girando pão para a sua família. Caminhão dá dinheiro? Dá dinheiro. Mas ele também te toma. Uhum. Ao mesmo momento que ele te dá, ele também te toma. Uau. E você tem que ser sábio suficiente para poder utilizar este dinheiro que você ganha na ferramenta de trabalho que é sua. Uhum. Entendeu? É aí que está o X da questão. Hoje, se eu quisesse ter mais um caminhão ou mais 2, como eu já tive, sim, teria. Posso ter? Posso Uhum. ter. Só que a mão de obra está extremamente escassa. Por quê? Porque traz uma falsa realidade para as pessoas, né? O famoso pretinho, o famoso lavar o caminhão, o pessoal se preocupa hoje em colocar luzinha, né? Vamos supor, você compra um caminhão, eu quero colocar uma luzinha, eu quero colocar uma roda de alumínio. Meu amigo, teu caminhão vai rodar com roda de ferro igualzinho. Ele precisa de um pneu novo, ele precisa de um turbo, mas o cara prefere dar prioridade para quê? Uma roda de alumínio. A estética, né? Para estética. Qual é Eu já cheguei a ver, quando eu era empregado, gente tirar do próprio bolso dinheiro e colocar nos caminhões roda de alumínio. Eu já vi. Da empresa. Na empresa. Da outra empresa. Da outra empresa. Quando eu era empregado, eu vi. Caramba. Eu já vi, uma vez teve um caso de um cara que mandou desbloquear a velocidade num tacógrafo, cara. E a empresa foi lá e puniu a pessoa severamente. Aquele caminhão não é dele, não pode mexer em nada. Caramba. Então, assim, voltando ao assunto dos caminhões, todos podem comprar e ter um caminhão, acho que sim, acho que é válido e tal, mas tem que fazer um estudo de mercado, a pessoa tem que analisar certinho se vai trabalhar no mercado internacional, se vai trabalhar no nacional, qual é o peso da carga, qual é os quilômetros que vai andar vazio, se esses quilômetros vazios vão ser remunerados, se as coisas vão ser... se vai ter tempo de hora para poder ser compensada se você ficar, como é que eu vou te falar, sem carregar. Tu chega aqui, fiquei 5 horas parado, não carregou. E aí, quem é que paga esse tempo parado? Porque no dia seguinte o teu caminhão já tem que estar fazendo outra carga. Tu tá entendendo? Positivo. É o tempo que ele tá parado, ele tem que ser rentabilizado. E aí foi aonde eu tento sair um pouco mais para eu carregar o meu caminhão. Eu que vou buscar a minha carga. Pra fazer a sua carga. Exatamente. Eu que vou buscar nas minhas plataformas a minha carga. Ou através das pessoas que eu conheço. Muito bem. Entendeu? Muito bem, Tiagão. Tiagão, tem muita coisa pra gente falar, não vai dar pra gente falar muito. Tô aqui recebendo no ponto aqui a produção com alguns detalhes técnicos aqui, tá bom? Mas antes que caia aqui, antes que a gente tenha que cortar ou fazer qualquer tipo de manutenção, a gente perca esse conteúdo aqui, cara, eu quero te agradecer, Tiagão. A gente vai estar aqui outras vezes também, tá bom? Prometo, e assim você venha, né, na verdade. Ele que tem que vir para aparecer por aqui. Mas, cara, muito obrigado mesmo pelo tempo disponível aqui, cara. Ficou muitas questões aí, mas obrigado por aceitar esse desafio aí e, enfim, antes de você deixar aí uma última saudação, né, deixar esse agradecimento. E você que pegou essa mensagem, né, da história do Thiago, a mensagem, tem aqui algumas perguntas que eu tô lendo se dá tempo aqui, mas tô vendo a equipe aqui dizendo que a gente vai ter que alterar alguma coisa aqui. Mas que inspirou, tá bom? Que se inspire mesmo, como o Thiago falou, é possível para todos, é possível você alcançar, mas algo que foi muito tocado aqui, sem levantar as polêmicas, mas no processo, para você se ligar e respeitar o processo. Respeite o processo.
saiba a hora de chegar, saiba a hora de passar por aquilo que você tem que passar, para depois você alcançar. Ninguém começa lá em cima, cara. Tem que começar aqui de baixo, na humildade, vai com calma, vai tendo aquele jogo de cintura, observando, né, absorvendo por onde você tá, porque eu tenho certeza que você consegue também, seja em que área você foi, que área for. A gente está aqui falando numa área específica do transporte, mas independente da sua área, você pode também ir muito mais além. Antes de finalizar com o Thiago, eu quero falar sobre os códigos da logística aqui, tá bom? Vou deixar alguns links aqui para você saber um pouco mais sobre isso. Ia fazer uma pergunta aqui especial para o Thiago aqui, até sobre a importância de você entender sobre os tais códigos da logística, como ele falou aqui, de você entender as teorias, a prática de como abrir uma empresa, enfim, vou deixar alguns links aí para você acessar também, para ter um contato direto com a gente. Mas, enfim, é mesmo para agradecer, tá bom, Tiagão? Deixa aí uma última saudação aí, Thiago, e uma mensagem impactante pro pessoal aí, ó. A você, o espaço é seu aí, Eu tá espero bom? que. Eu que tenho que agradecer, né? Pronto, depois de alguns anos, tá de novo aqui presente. Eu acho que a primeira vez que a gente gravou foi com o telefone, Foi com o numa telefone. logística que a gente se encontrou. E hoje, pronto, já estamos aqui no estúdio e tal. Já E outro pá, já é ambiente, né, outro Thiago? ambiente, outra estrutura, um projeto totalmente novo. E, e acho que assim, é super válido. Quero te parabenizar pelo projeto novo. Espero que tenha muito sucesso. E que as pessoas cumpram, né, os objetivos que ela tem. Elas têm que traçar metas. A mensagem é: se você tem uma meta, luta por ela. E faz Uau. o processo todo, desde o início. Não tenta pular as trajetórias, pular aquilo que tem traçado desde o início. Se você não tem capacidade para fazer uma determinada coisa, peça ajuda. Peça ajuda. Eu, quando era motorista, quando eu comecei, eu não sabia encostar um caminhão num cais e eu pedi ajuda. Exato. Entendeu? Já me aconteceu de Uhum. pedir ajuda. E não é feio você pedir ajuda. É bonito. Isso é sinal de que você está sendo ali humilde o suficiente para passar por aquela etapa. Hoje eu ajudo muita pessoa, muita gente que eu Uhum. posso. E as que eu não posso, olha, que Deus abençoe elas. Mas você tem que passar pelo processo desde o início. Comece fazendo as coisas de uma forma que você vai terminar corretamente, sabendo que você vai conseguir terminar ela. Mesmo que você não tenha sucesso, mas você termine ela corretamente. E assim você vai conseguir dar continuidade de um outro projeto e aquele ficou zerado, mas ficou totalmente honesto. Uhum. Não tente burlar o sistema, porque eu já tentei fazer algumas coisas erradas e às vezes faço, mas eu pago preços Uhum. altos, É importante altíssimos, isso. tá? Então, tudo que vocês quiserem é possível? É. Mas tem que lutar e tem que pagar o preço. Essa é a minha mensagem. Tá bom. Tiagão, Positivo? Deus abençoe, valeu aí, Obrigado pelo brigadão, convite. sucesso sempre, a gente vai estar aí mais outras vezes Eu aí espero, conectado e vamos pra cima, beleza? eu espero que o sucesso seja breve. Vai Para ser sim, nós. se Deus quiser, tá bom? Ok. Pessoal, muito obrigado aí, vai entrar aí a vinheta aí do ImigraCast aí, ó, e eu quero deixar aí para vocês o agradecimento, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ok? Do Caio Brasil, nesse novo projeto do ImigraCast, que muita coisa bacana está vindo por aí, ok? Que Deus te abençoe, obrigado aí por nos acompanhar e deixe a sua pergunta, o seu comentário aí embaixo também, que o que eu não souber responder, eu vou falar pro Thiago responder lá nos comentários, beleza? Então Positivo. você coloca aí uma pergunta aí e ele responde lá também nos comentários. E muito obrigado, tá bom? Gente, equipe, valeu demais. Mais aí um episódio gravado com sucesso. Cara, sem vocês, nada disso aconteceria. Minha princesas por aí também, aí nos ajudando também. Obrigado, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Vamos para cima, os códigos da logística. Você que quer ser caminhoneiro aqui na França, há um ano que eu estava atendendo o pessoal aí, mas graças a Deus a gente retornou, já tá aí forte, firme e forte com o pessoal, com material exclusivo para você. Muita coisa mudou nesse tempo aí, tá bom? Mas tem coisa especial aí para você, para que você venha, se assim você quiser, de uma forma correta e você conseguir aí ter e entender os códigos da logística, para você não falhar e não entrar em furada, que nem igual o Thiago falou aqui, tá bom?
passe pelo processo. É no processo que você aprende, meu irmão. No processo deixa a gente mais forte, né, Thiago? Deixa. Peraí, tá bom, gente? Deus abençoe. Valeu. Tamo junto, gente. Valeu. Valeu, Thiagão. Valeu. Valeu, tamo junto.